Então vamos lá direto pro vídeo, sem corte, sem nada, vamos embora. Como eu vou fritar o salgadinho, eu preciso de muita potência, eu vou trabalhar com os dois termostatos e vou colocar os dois na mesma temperatura. Já está na temperatura, então vamos colocar para fritar. O cabeçote dela é somente você levantar, você consegue tirar ele por completo e aqui você já consegue visualizar a cuba. Geralmente para você fazer a higienização, né, para esfregar ela ficar mais fácil, e ela tem mais uma facilidade. Fala, empreendedores, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Evandro Shop. Hoje eu tô aqui com o Netão. Fala galera, tudo bem com vocês? Então pessoal, hoje a gente vai fazer na prática uma fritadeira industrial da JL Colombo. Então vamos lá direto pro vídeo, sem corte, sem nada, vamos embora. Netão, explica pro pessoal qual que é esse modelo de fritadeira. Hoje a gente está trabalhando aqui com a fritadeira da JL Colombo, uma fritadeira de 15 litros de óleo, a capacidade dela, e uma fritadeira com 8.000 watts de potência. É uma fritadeira que tem uma potência muito legal, né? Porque não tem uma capacidade de litros tão grande e ela já tem uma potência maior. Ela trabalha com duas composições. Se você quiser chegar mais perto, eu vou mostrar para vocês. Hoje ela trabalha com dois termostatos, um termostato de 5.000 watts e um termostato de 3.000 watts. Para que ela vem separado? Você pode, um dia de demanda menor, você pode trabalhar só com um termostato de 5.000 watts, que ele também dá conta. E quando você tiver com uma demanda maior, pode trabalhar com os dois. Lembrando, quando for trabalhar com os dois termostatos, sempre na mesma temperatura. Não pode oscilar a temperatura, senão ele acaba armando o reset um do outro e aí para todo o processo da fritadeira. Legal, Netão. Netão, qual que é a temperatura ideal para uma fritura assim comum que o pessoal sempre utiliza? Cara, aqui ó, ela tem até um painelzinho, a fritadeira Colombo até manda o painelzinho sempre explicando qual que é a temperatura para cada tipo de produto, mas o padrão que é utilizado, isso é feito estudo por toda empresa que produz fritadeiras, é feito um estudo, e nada que você for fritar você precisa acima de 180 graus. Então, sempre é indicado trabalhar em 180 graus. Trabalhando com ele, você vai conseguir fritar todo tipo de produto. Fechado, então. Então, pessoal, pra gente começar as frituras, primeira coisa que eu preciso só entender qual o tipo de óleo que a gente está utilizando hoje aqui nessa fritadeira. Ó, o tipo de óleos tem uma variação bem grande. Hoje a gente escolheu para estar trabalhando aqui com a gordura vegetal. Que tem uma durabilidade muito grande também, dá para fazer uma fritura e ela vai ter uma vida útil muito maior, mas tem vários outros tipos de óleo, óleo de soja, óleo vegetal, óleo de algodão, então tem alguns outros tipos. Hoje a gente escolheu o óleo vegetal para estar trabalhando. Fechado. E pessoal, a gente vai utilizar aqui agora na prática para vocês, e o que nós temos aqui disponível é a batata frita, que normalmente se utiliza em muitos estabelecimentos. Trouxemos também um nuggets, tem risoles, tem coxinha, todos eles. E o Netão pode até explicar qual que é a temperatura ideal, se é um produto congelado, funciona, ou aquele pré-congelado. Ó, vamos lá. Para batata frita, quanto mais temperatura, melhor é. Então, no 180 graus vai ser ideal para você fritar a batata frita. Frango e os outros produtos, geralmente é sempre indicado você puxar um pouquinho para baixo, colocar ele em torno de 170, 160 graus, porque ele não pode queimar muito rápido, porque são massas um pouquinho mais grossas, então ela precisa fritar por um período um pouco maior. Então sempre indicado ali em 170, 160 para fritar esses outros tipos de produto. Legal. E só mais uma dúvida, congelado ou tem que tirar da geladeira e deixar um pouquinho antes? Pode ser utilizado das duas formas. O risco de estar congelado quando tem aquela camada de gelo por cima é que quando você coloca no óleo quente, ele vai espirrar um pouquinho mais. Então o que a gente fez? A gente já tirou da geladeira, faz alguns minutinhos que a gente tirou, e ele já tirou aquela camada branca, tá vendo? Então a gente vai colocar na fritadeira, o risco de espirrar é muito menor. Quando tem água com óleo quente, acaba espirrando um pouco mais. Então a gente já tirou para fazer esse pré-resfriamento. Beleza, essa já é uma dica de segurança para a gente utilizar qualquer fritadeira. Então tira antes, deixa um tempinho e depois vai para a utilização. Bom, pessoal, e mais um detalhe que a gente vai explicar para vocês, que é o quê? O Netão pode até explicar melhor quando se considera uma fritadeira de água e óleo e o que é a zona fria. E para isso a gente trouxe mais um modelo da JL Colombo aqui, este modelo sem óleo, para ele explicar. E além disso,
Veja que interessante que é a fritadeira da JL Colombo, que pode intencionar e ajudar na limpeza também. Ó, a fritadeira da JL Colombo, ela veio muito prática para facilitar mesmo na hora da limpeza da fritadeira e a facilidade do manuseio dela também. O cabeçote dela é somente você levantar, você consegue tirar ele por completo e aqui você já consegue visualizar a cuba. Geralmente para você fazer a higienização, né, para esfregar ela ficar mais fácil, e ela tem mais uma facilidade que você consegue desmontar a cuba e levar ela separado, né, para um tanque ali para fazer a higienização. Aí, quando a gente fala de fritadeira zona fria, existe dois modelos de fritadeira zona fria. A zona fria de água e a zona fria de óleo. Hoje a gente está trabalhando com a fritadeira zona fria de óleo. Por quê? A fritadeira zona fria de óleo, ela tem aqui dentro, ela tem um redirecionamento aqui a temperatura do óleo embaixo, ela não fica numa temperatura que vai fazer o alimento se carbonizar. É a carbonização do alimento que faz ela dar o gosto na fritura, não é a fritura em si. São os resíduos que ficam, quando o óleo está muito quente, ele carboniza e isso vai dando gosto na fritura. Então, nesse modelo, quando é redirecionado, ela não deixa acontecer isso. Na fritadeira água e óleo, o que faz isso seria a parte da água na fritadeira, né? Porque como a água e o óleo não se misturam, a água mais pesada, ela fica para baixo e ela puxa todos os resíduos para onde está a água. Só que o que acontece? A fritadeira, quando é água e óleo, ela é um pouquinho perigosa. Por quê? Se a pessoa não colocar a quantidade exata de água, a 100 graus a água ferve. Então, quando ela fica muito próximo da resistência, se a água ferver, o que acontece? Ela joga todo aquele óleo para cima. Isso é um grande risco para quem está manipulando a fritadeira. Então, por isso que hoje a gente dá muita preferência para a fritadeira de zona fria de óleo. A zona fria de água tem no mercado, mas a gente sempre indica a zona fria de óleo por conta disso, de não ter esse risco. Fica muito mais prático na hora de trabalhar. Beleza, então. Então essas foram as precauções para a gente utilizar todo o modelo da JL Colombo. E agora, pessoal, a gente vai na prática fazer as frituras. Bom, pessoal, então a gente vai começar agora a fritura na prática. Mas antes de qualquer fritadeira começar a utilizar, a gente sempre recomenda o pré-aquecimento, né, Netão? Isso. Como que funciona? Ô, Ítalo, vem aqui mostrar rapidinho para a gente entender como que ela vai funcionar. Ó, agora então eu vou regular aqui, né, o termostato dela. Eu vou girar ele aqui, ó. Ele já acionou a luz. A luzinha ficou laranja já, então ele está indicando que a fritadeira já está ligada. Então eu vou regular a temperatura que eu quero aqui. Eu quero que a fritadeira trabalhe em 180 graus. Como eu vou fritar o salgadinho, eu preciso de muita potência, eu vou trabalhar com os dois termostatos e vou colocar os dois na mesma temperatura. Colocando os dois na mesma temperatura, e aí a gente vai marcar quanto tempo ela leva agora para pré-aquecer, para você já começar a trabalhar. Aqui, como acendeu a luzinha, assim que ela atingir a temperatura, a luzinha vai desligar, te indicando que a temperatura foi atingida. Normalmente demora de quanto tempo, né? Então, assim... Cara, vai depender muito da quantidade de óleo que a gente colocou aqui. Hoje a gente está trabalhando com o mínimo. A fritadeira aqui dentro, ela tem marcando a quantidade mínima e a máxima. Como a gente só vai fazer um teste, a gente não precisa usar o máximo, a gente colocou a quantidade mínima. Para atingir a temperatura, quando está com as duas resistências ligadas, depende muito aí, pode levar em torno de 5 a 10 minutos para atingir a temperatura, depende do tipo de óleo que você está usando. Galera, passou 5 minutos e aqui, ó, as luzinhas já tá me indicando que a fritadeira chegou na temperatura. Então já deixei aqui. Eu vou colocar um pouquinho de coxinhas em cada cestinho, só pra gente fazer o primeiro teste e ver como que vai ser o funcionamento para estar mostrando para vocês. Então vamos lá. Ó, aqui eu coloquei, como eu não coloquei uma quantidade tão grande de coxinhas em cada cestinho, ele não deu conta de abaixar a temperatura da fritadeira. A fritadeira é tão potente que ela nem sentiu o gelado da coxinha que a gente colocou. Mas a gente vai fazer o teste novamente depois com a batata e a gente vai colocar uma quantidade maior. Vocês vão perceber que a luzinha ela vai acender novamente. O que seria isso? Quando a luzinha acende, ela te mostra que a fritadeira caiu um pouquinho de temperatura, só que como ela é uma fritadeira semi-automática, ela vai retomar novamente a temperatura que você escolheu e vai atingir novamente ela para trabalhar de um acordo com o que você escolheu aqui no termostato da fritadeira.
Galera, passando para vocês, ó, como eu coloquei a coxinha, eu escolhi para fritar o salgadinho a temperatura de 170 graus. Coloquei nos dois termostatos a mesma temperatura, para não ficar com aquela temperatura tão alta e o salgado dourar por fora e não chegar na temperatura por dentro, né? E quando fica aquele salgado gelado, o recheio dele tá gelado, a massa por dentro tá gelado e por fora tá frito. Então eu escolhi a temperatura de 170 graus, que é o ideal para fritar o salgadinho. Galera, passou 7 minutos fritando e olha, pode dar uma olhada ali que a coxinha já tá douradinha, perfeita. Agora eu vou tirar ela, né? Deixei ela um pouquinho escorrendo aqui. Eu já deixei preparado aqui um escorredorzinho, né? Pra gente colocar. Então eu vou estar colocando elas aqui. Então, para fritar a coxinha douradinha, dessa forma que vocês estão vendo aqui, na fritadeira JL Colombo, de 7 a 8 minutos. Galera, agora eu vou colocar uma carga um pouco maior na fritadeira. Vou aumentar a temperatura dela um pouquinho aqui, ó, para 180 graus. Vou colocar, só pra gente colocar uma quantidade maior e mostrar o resultado para vocês no Nuggets. Galera, ó, passou 5 minutos, a gente gosta do nuggets um pouquinho mais bem frito, então a gente deixou ele um pouquinho bem douradinho, então pra gente tirar ele aqui, mas com 5 minutos, olha como que ficou, o nuggets bem fritinho. Vou deixar ele escorrer um pouquinho aqui pra tirar o excesso de óleo, mas ficou perfeito esse nuggets. Galera, e agora a gente vai fazer a mais esperada, né? Porque todo estabelecimento tem a batata frita. A batata frita, além de ser um produto que sai muito, é o produto que vai dar mais lucro dentro do seu estabelecimento geralmente. Então a fritadeira, quanto mais eficiente para a batata frita, melhor ela é. Então vou mostrar o resultado para vocês. Já deixei aqui a temperatura de 180 graus para a batata. Eu fritei os produtos que nem o salgadinho, o nuggets, que tem o empanado antes propositalmente para vocês, para mostrar como que vai ficar, como que age a zona fria da fritadeira. Só para mostrar como vai ficar o resultado da batata, mesmo depois fritando produtos que tenha os resíduos que contaminam mais o óleo do que a batata frita, que é uma fritura um pouco mais limpa. Ó, a batata, como a gente deixou ela um pouco para fora aqui, então ela não tá 100% congelada. Ela já deu aquela resfriada, né? Ela já perdeu toda aquela parte de gelo que tem em volta dela. Então eu vou mostrar o resultado de como vai ficar para vocês e como essa batata vai ficar bem sequinha, bem fritinha. Coloquei aqui a mais ou menos a mesma quantidade nos dois cestinhos. Já está na temperatura, então vamos colocar para fritar. Geralmente você coloca a batata na fritadeira, deixa ela tomar um susto, né? Criar aquela casquinha por fora em alguns segundos. Aí o que é o ideal? Você tirar um pouquinho e depois você retomar, porque ela fica com aquela camadinha mais grossa por fora e fica bem macia por dentro, que é o ideal da batata frita, né? Então, deixei ela tomar um susto, vou tirar um pouquinho, segurar um pouquinho aqui fora, segurar em torno de 30 segundos e vou voltar ela novamente para a fritadeira. Galera, olha, muito rápido, galera. Não deu nem 5 minutos que tá aqui na fritadeira. E olha aqui. Olha o resultado dessa batata.
como eu falei para vocês antes de fritar a batata, eu fritei o nuggets, eu fritei salgadinho antes, são produtos que tem farinha na composição. E a farinha, ela solta mais resíduos, fazendo isso o óleo acabar pegando um pouquinho de cor e escurecendo as outras frituras. Mas pode ver que quando você usa uma fritadeira zona fria, isso não acontece. Olha como que ficou perfeito essa batata, mesmo fritando depois dos outros componentes. Olha aqui o resultado. Sequinha e douradinha. Bom, agora a gente vai falar da parte da limpeza da fritadeira, tá? Então a gente fez totalmente a fritura e agora como que faz então para tirar o óleo, para fazer toda a parte da limpeza? O Ítalo, pode vir aqui que vai ficar mais fácil da gente explicar. Geralmente você vai fazer a limpeza quando o óleo estiver frio. Então a gente está com o óleo totalmente frio aqui na fritadeira. E para ficar mais fácil, a fritadeira já tem a rodinha, né? A gente vai puxar ela para frente e vai girar ela. Aqui embaixo ela tem a torneira redirecionada para baixo mesmo. A gente vai pegar um balde, colocar aqui embaixo e com a peneira, com um coador, a gente vai fazer a limpeza desse óleo. Isso é indicado ser feito todos os dias. Por que, né? Todos os dias. Dá um pouquinho de trabalho. Sim, dá trabalho. Mas com isso, o seu óleo vai ter uma durabilidade muito maior e vai ter muito menos risco de passar gosto de uma fritura para outra. Então, o óleo geralmente ele tem a durabilidade numa fritadeira dessa de 7 a 10 dias. Fazendo essa limpeza, dependendo do teu volume, ele pode chegar a durar até mais dias, em torno de 15 dias, dependendo do volume de fritura que você tem e a variação de produtos que você frita dentro desse óleo também. Então, por isso que a gente sempre indica, faz a limpeza todos os dias que o seu óleo vai ter uma vida útil muito maior. E pessoal, essa foi a fritadeira da JL Colombo em utilização. Lembrando, temos a pronta entrega aqui na Evandro Shop. Aqui está o nosso WhatsApp. Só você entrar em contato, a gente tem consultores especializados, modelos maiores, modelos menores, tudo conforme a sua demanda do seu estabelecimento. E se você gostou do vídeo, não esqueça, curte esse vídeo, compartilha e lá no nosso Instagram a gente posta conteúdo diariamente sobre fritadeira, sobre qualquer tipo de equipamento gastronômico para o seu estabelecimento. Fechou? Até mais e valeu!